Pessoal, passando agora para o segundo bloco de comandos, né? Então vou fazer novas caixas aqui. Na verdade eu vou copiar todas essas. Eu já falei de seleção, não sei se vocês se recordam, mas eu vou acionar a ferramenta copy aqui e vou abrir uma seleção verde. Então eu vou passar a seleção aqui em cima. Estou pegando todas as caixas, todos os nomes, mas não o conteúdo. Então, cliquei, apertar Enter para confirmar e já vou fazer um monte aqui, ó. Acabei pegando aqui mas eu vou deletar. Vocês viram que eu deletei um objeto? Deletei esse objeto, né? Eu só cliquei nele e apertei Delete. Uma das ferramentas de modificações que eu vou falar agora, ela faz exatamente isso, ela deleta as coisas. E ela é a ferramenta Eraser, que significa borracha. É uma ferramenta que particularmente eu não uso. E não que eu não erre. Deixa eu colocar em caixa alta. Não quer dizer isso. Eu não uso essa ferramenta porque eu prefiro usar o delete. Então eu vou criar algumas linhas aqui para a gente deletar algumas. Eu estou usando a ferramenta Line. Então como que a ferramenta Eraser funciona? O atalho para ela é E, né? Então digitei E e ela pede para eu selecionar o objeto. Então eu selecionei esse e aperto Enter. Aí eles deletam. Então eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu seleciono os objetos e uso a tecla Delete no meu teclado. Ela dá o mesmo efeito e eu acho mais rápido. Para acionar o Eraser eu ia ter que digitar o E, apertar Enter, clicar no objeto, apertar o Enter para confirmar. Então isso, se eu só clicar aqui e apertar Delete, eu economizo duas vezes usar o meu teclado. Então eu acho muito mais prático. Eu uso o Erase em que situação? Quando eu preciso apagar tudo. Ele está pedindo aqui para eu selecionar o objeto, ao invés de clicar nos objetos que eu vou selecionar, eu vou digitar All. All é tudo em inglês. Então ele vai selecionar tudo, apertei de novo, apagou tudo. Então ele sumiu com tudo que eu fiz. Vou dar um Ctrl Z para eu voltar. Então esse é a ferramenta Eraser. Uma outra ferramenta muito interessante também, que a gente usa muito em projeto arquitetônico, é a ferramenta Extend. Então a Extend, ela é uma ferramenta que ela estende linhas. Então, por exemplo, eu tenho uma linha aqui em cima, vocês vão fazer uma linha assim mais ou menos na horizontal, eu nem estou usando a função orto, né? Estou só fazendo umas linhas aqui, eu vou até copiar, ó. Fiz uma linha, eu vou copiar as outras. Então aqui, ó, vou pôr para baixo, assim, 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 assim. Vou colocar até um aqui fora da minha linha de Extend, só para vocês verem. E a ferramenta Extend, o atalho para ela é EX. Então digito EX, aperto Enter e ela pede para eu selecionar uma primeira linha, um primeiro objeto. É o objeto em que as minhas linhas vão se estender até ele. Ele já pegou All aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Vou digitar X Enter. Essa última versão de AutoCAD ele já vem com o que a gente chamava de Extend All já pré-configurado. Então, nesse caso aqui, a gente nem precisa selecionar a linha para as outras linhas se estenderem até ela. É só digitar X Enter e clicar nas pontinhas das linhas que vocês querem que se estendam. E elas vão se estender até o objeto mais próximo. E a gente tem também uma outra ferramenta que tem uma função quase que oposta a essa, que é o Trim. O Trim é uma ferramenta que a gente usa muito também. O Trim ele é usado para a gente cortar sobras. Então, por exemplo, eu tenho vou fazer um retângulo aqui. Isso Extend nessa versão ele já vem pré-configurado como
all, como se todas se a gente pudesse estender as linhas até todos os objetos, até o objeto mais próximo, que era a função all, né? Eu acredito que a função trim também deve estar com a função all acionada. Então eu vou digitar TR, que é o atalho para o trim, vou apertar Enter. E eu vou simplesmente cortar as rebarbas. Então é como se todas as linhas do programa fossem facas. E as linhas que estiverem se cruzando eu consigo cortar. Então ó, eu consigo cortar todas essas pontas aqui. Posso fazer assim também uma linha para cortar tudo de uma vez. Corto tudo e vou tirando as pontas. Ó. Eu posso, enquanto eu for clicando, eu vou cortando. E eu vou mostrar um detalhe para vocês. Ó, cortei aqui e vou cortar aqui. Essa aqui, ela apaga. Em versões anteriores de CAD, isso não daria certo. Por exemplo, essa aqui é uma faca, essa aqui é uma faca. Se eu clicar nessa do meio, ela não apagaria, só usando a função delete. No AutoCAD de 2021 parece que essas funções já foram incorporadas também. Tanto ele já usar tudo como faca, que era a função all, né? Era o TR, Enter, Enter. E também isso que se ficar um pedaço de linha solto aqui, esquecido, nas versões anteriores ele não apagava. Nessa ele já, se eu clicar, ele já apaga. Próxima ferramenta. A gente vai usar uma ferramenta bem interessante, que é a ferramenta que chama Stretch. E Stretch, vocês já devem ter ouvido falar de calças jeans que tem stretch. O que acontece com a calça jeans que tem stretch? Ela estica, não é verdade? Esse comando ele faz exatamente isso. Eu vou só fazer o desenho aqui, fazer uma planta baixa aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção de o que eu estou falando. Vou fazer um cubo aqui, usando a coordenada relativa. Vou só voltar aqui que eu já cliquei em outra coisa. Fazer um cubo aqui, digitar arroba pressão até coordenada relativa, 150,150. Vou fazer até fora aqui pra gente ter espaço. Talvez fazer um maior também. Vou fazer um grande aqui, fazer um de 300. Então vou fazer um quarto aqui de 300,300. Ok? Aí vamos supor que aqui do lado eu vou querer fazer um banheiro. Então eu vou usar aqui a ferramenta de copiar, copiei ele para cá. Usar a ferramenta de mover, M-Enter, com a tecla F8 ligada, movi 15 para cá. Ó. Criei uma linha de parede, estão vendo? Só que esse aqui não vai ser um quarto, ele vai ser um banheiro. Então o banheiro ele tem dimensões menores que um quarto, né? Então eu vou usar... eu vou até fazer a parede aqui já. Vou fazer um retângulo aqui em volta. Vou usar a ferramenta de offset 15, que vocês já aprenderam também, para fazer uma parede aqui. E vou também... Vou copiar isso aqui, ó. Copiar isso aqui tudo lá pra cima. Colocar isso aqui, ó. Que eu já estou fazendo uma casa mesmo. E eu vou usar a ferramenta de Stretch para remodelar essa casa. Então, como eu falei, ela estica. E ela tem um detalhe bem interessante, que a ferramenta Stretch, ela vai... Eu vou abrir uma seleção com ela, uma seleção verde. Tudo que tiver inteiramente dentro da seleção vai ser movido com essa ferramenta. E o que ela estiver cortando vai ser esticado. Então repare bem, eu estou cortando esses dois quadrados de cima e aquela margem externa ali da parede externa dos dois quadrados de baixo. O que eu quero mover, na verdade, esticar, são essas paredes externas, certo?
Então eu vou clicar aqui para mover essas paredes externas e está tudo selecionado. Só que eu vou tirar essa seleção desses dois retângulos aqui, ó. Eu vou clicar em Shift e eu consigo tirar, ó. Vou tirar tudo isso aqui. Agora só está em azul aqui essa borda. Vou apertar Enter para confirmar, vou buscar um ponto de referência, da mesma forma que a gente faz nos compartimentos, compartimentos não, desculpe, nos comandos de copiar, colar, rotacionar. Vou jogar para o lado que eu quero fazer o stretch, que é para cima, eu vou digitar aqui 3 e 15. E pronto, eu fiz a parede do lado de cima. Estão vendo? É muito fácil da gente utilizar. É muito simples. Essa parede aqui, esse retângulo externo eu vou deletar. E eu tenho aí, ó, uma planta baixa de uma casa em que eu tenho 4 compartimentos. Só que eu quero que esse compartimento aqui seja o banheiro. Então ele tem 3, eu vou deixar ele só com 1, ó. Eu vou começar o stretch daqui, ó. Digitei S e Enter, clico aqui nesse ponto, arrasto, coloco essa linha dele aí inteiramente dentro da seleção, essa linha aqui, ó. E as outras eu estou cortando. Então apertei Enter, essa é a seleção que eu queria fazer. Cliquei num ponto aqui e vou puxar para cá, ó. Então vou puxar 200. Viram só? Ele já mudou de tamanho. E aí vamos supor, eu vou fazer aqui do lado eu vou fazer um outro compartimento menor, né? Que a minha planta é quadrada. Aqui eu posso usar aqui uma linha de referência também, ó. Eu vou usar a ferramenta Stretch de novo. Aí nesse caso agora, foi mais rápido para mim fazer uma linha do que ficar pensando e calculando quanto que eu vou esticar ela para cá. Cliquei aqui nesse ponto, essa linha que eu quero que seja movida inteiramente dentro da seleção, a outra cortando. Cliquei, confirmei, joguei para cá, ó. Então é muito rápido. É muito mais rápido que eu desenhar de novo com a nova dimensão. E vamos supor que eu vou mexer em todas essas paredes aqui, ó, que eu vou alterar o tamanho dessa casa. Então eu consigo usar ele e brincar. Então eu consigo brincar disso aqui de várias formas, ó. Consigo esticar pra cá, aí achei que ficou grande demais aqui, eu volto pra cá. Então eu consigo fazer essas alterações nas dimensões, esticando, usando a ferramenta Stretch. Eu vou pegar esse desenho que eu fiz aqui, vou diminuir um pouco o tamanho dele usando Stretch. Vou colocar ele lá dentro da caixa. Opa, abriu a calculadora. Vou usar a ferramenta de mover. M, Enter. Selecionei, Enter para confirmar. Vou jogar isso aqui dentro do Stretch. Próxima ferramenta que a gente vai aprender a utilizar ainda nesse bloco é o Scale. Então vou clicar aqui, selecionar, digitar Scale. E o Scale ele serve para escalonar, alterar o tamanho de um objeto, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui um outro retângulo, né? E o atalho para o comando Scale é SC. Então, vou digitar SC. Ele mostra aqui na linha do prompt, ó, que o comando Scale está selecionado e pedindo para eu selecionar objetos. Seleciono o objeto que eu quero reescalonar, aperto Enter. E aí eu vou escolher a base Point. Essa base é o ponto base a partir do qual o objeto vai ser escalonado. Eu vou escalonar ele desse canto aqui para vocês entenderem. Então cliquei aqui, ó, eu já consigo aumentar o tamanho do objeto a partir daquele ponto. Vou dar um ESC aqui, vou usar ele de novo, ó, SC, vou usar outro ponto. Eu selecionei o objeto, cliquei no outro ponto, ó, eu vou escalonar ele a partir do outro ponto, desse ponto superior direito. E aí depois eu posso digitar um valor de escala. Eu posso simplesmente clicar aqui no tamanho que eu acho que vai ser legal, ou eu digito um fator, vou digitar 2. Então eu vou dobrar o tamanho do objeto. Então dobrei. Eu posso usar uma escala de redução também.
digitei SC, Enter, selecionei o objeto, apertei Enter de novo para confirmar, cliquei nesse ponto aqui e agora eu vou usar uma escala de redução, 0,5. E eu consegui reduzir o tamanho do objeto. É bem importante a gente lembrar também que dentro do AutoCAD a gente não usa vírgula para separar casas decimais. A vírgula tem outras funções, como por exemplo dentro da ferramenta retângulo, que ela separa a coordenada, né, em x da coordenada em y. Então vamos lá. Um outro comando, que é um comando bem interessante, é o comando de align, o align. Eu vou digitar aqui o nome dele. Então, o comando align. E o que o comando align faz? O comando align, ele rotaciona a partir de uma referência e, além de rotacionar, ele consegue alterar o tamanho do objeto a partir de uma referência. Então, é como se ele rotacionasse e escalonasse o objeto ao mesmo tempo. E ele pode reescalonar ou não, ou rotacionar ou não também. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que é. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Eu vou fazer uma linha ortogonal, uma linha de 150. E vou fazer um retângulo aqui, qualquer. E eu vou rotacionar usando a ferramenta Rotate esse retângulo para um ângulo que eu não sei qual é. Aí vamos supor, eu tenho esse retângulo aqui que eu não sei em que ângulo que ele está e eu quero colocar ele paralelo com essa linha. Então vou usar o comando align. Então eu vou digitar L, Enter, vou selecionar o objeto que eu vou rotacionar, selecionei, e aí eu vou ligar os pontos dele. Então, ó, eu vou ligar esse ponto aqui no ponto dessa linha. E esse ponto aqui no ponto de baixo dessa linha. Eu vou dar um caminho para ele. Então, esse ponto ele vai vir para cá. E esse ponto vai vir para cá. E eu aperto Enter. E aí ele vai me perguntar se eu quero reescalonar ou não. Eu não vou reescalonar por enquanto, para mostrar para vocês a diferença. Então, vou clicar em No aqui, ó. E ele alinhou o meu retângulo que estava rotacionado com essa linha. E qual seria a outra função se eu digitasse essa? Então digitei AL de novo, Enter, cliquei aqui no meu retângulo, apertei Enter e fiz a mesma coisa. Ó. Liguei os pontos, apertei Enter e vou utilizar Yes. Ó, o retângulo ele não só ficou na mesma orientação da linha, como essa aresta dele que eu puxei para cá, ó, ela ficou com 150. Eu vou usar o DI aqui para medir, ó. Então dá pra gente usar ele dessas duas formas. E se eu fizesse o contrário, aí eu vou fazer um outro objeto aqui usando Polyline. Vamos supor que eu tenho um objeto com esse formato aqui, ó, quase que um M. Certo? E eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou usar o Align também de novo, clicar nele, apertar Enter. Esse ponto de baixo eu vou jogar para cima e esse ponto de cima eu vou jogar para baixo. Apertar Enter, não quero reescalonar. Olha o que aconteceu. Eu colei ele aqui, na verdade eu acho que o meu Extend está... Deixa eu fazer de novo. Peguei esse ponto, joguei aqui. Ele está pegando o sonoro. Então ele grudou, ele ficou alinhado com a linha, aquela aresta do objeto que eu selecionei, né? Só que ela também, rotacionou de um outro jeito. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas na hora de fazer, usar a ferramenta Align. Mas ela é uma ferramenta muito útil mesmo. E a próxima ferramenta que a gente vai aprender agora vai ser uma ferramenta Fillet. Ferramenta Fillet também muito boa, muito útil.
ela serve para arredondar cantos. Mas além de arredondar cantos, ela tem uma outra função bem interessante em projeto arquitetônico. Então estou aqui, eu vou fazer um retângulo aqui para eu arredondar os cantos com a ferramenta Fillet. Então o atalho para a ferramenta Fillet é F, Enter. E aí ela me dá algumas opções aqui, ó. Qual a opção que é bem interessante da gente usar? Ó? Ele vai pedir, por enquanto, apesar que tem um cursor de seleção aqui no meu mouse, a gente não vai clicar em nada por enquanto. A gente vai ajustar o raio. Então eu venho aqui, eu digito R, Enter, eu clico aqui em raios e eu vou escolher o raio que eu vou fazer, que eu vou arredondar os cantos. Então eu vou usar o raio de 5. E agora sim eu clico, ó. Então nessa linha e essa linha, ele arredondou meu canto aqui, ó. Vou usar o fillet de novo. Vamos alterar esse raio, usar um raio maior. Então vou usar um raio de 10. Então, ó, vou clicar aqui, eu arredondei o canto num raio maior. E, então ele serve para arredondar cantos, e ele tem uma outra função que é muito interessante, que é essa aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui como se fosse uma parede. Então, fiz uma parede aqui, vou fazer um offset nela. Vou copiar ela, jogar ela para cá e rotacionar. Rotacionei demais. Eu quero rotacionar nos eixos ortogonais. Então, vou rotacionar ela aqui, vou até digitar valor, 90 graus. E eu vou posicionar ela aqui. Vamos supor que isso aqui são parentes de um compartimento, só que elas não estão encontrando. Eu posso usar o feed para encontrar ela, e eu não vou usar a curva nesse caso. Eu vou alterar o raio dele de novo, só que eu vou colocar 0. E eu consigo clicar nessa ponta e nessa ponta, ó, e ela completa esse pedaço de parede que estava faltando para mim. Como se ela estendesse as linhas, só que ligando elas de uma forma bem interessante no final. Então é muito útil a gente usar o Fillet dessa forma também. Vou apagar essa parte aqui. E um último comando desse bloco, eu ainda vou fazer um terceiro bloco, vai ser o comando properties. Então, properties. Aqui eu tenho o comando properties. E o comando properties, eu vou desenhar alguns objetos aqui, eu vou copiar aqueles objetos coloridos que a gente fez para esse lado aqui. Vou usar o CO, Enter, aqui como ponto de referência e jogar eles para lá. Então joguei eles aqui. E o comando properties, ele serve simplesmente para a gente ver quais são as propriedades desse objeto. Então eu vou digitar PR, que é o atalho para ele, Enter. E aí eu clico no objeto que eu quero ver as propriedades. Ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui, ó. Deixa eu tentar abrir um pouco aqui. Então eu consigo ver aqui, ó, que a cor do meu objeto é essa cor azul. Ele está no layer 0, o tipo de linha dele é uma linha contínua. A escala da linha é 1. A espessura da linha aqui está pelo layer, né? Por essa camada. A transparência está pelo layer. Então ele dá informações sobre o objeto. Esse comando PR ele faz simplesmente isso. Ele só dá as propriedades do objeto. Então é isso, pessoal. Agora vamos para o terceiro bloco.